Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras, sem mais enrolação. E vamos às notícias. A rivalidade entre Corinthians e Palmeiras acaba de ganhar mais um capítulo polêmico. O zagueiro Gustavo Henrique, atualmente no elenco alvinegro, está próximo de trocar o Parque São Jorge pelo Allianz Parque e não esconde sua empolgação com a possibilidade. Em uma declaração que pegou muitos de surpresa, o defensor disparou: "O Palmeiras vai ganhar o Paulista, prefiro ser campeão com eles." A fala gerou um verdadeiro furor entre torcedores corintianos, que não esconderam a revolta nas redes sociais. Para muitos, a atitude do jogador soa como uma traição, ainda mais considerando que ele tem contrato com o clube. Do outro lado, os palmeirenses já começam a imaginar o reforço como peça importante no esquema de Abel Ferreira. A negociação entre Gustavo Henrique e o Palmeiras ainda não foi oficializada, mas as conversas estariam avançadas. O zagueiro, que chegou ao Corinthians com expectativa de se firmar na defesa, não conseguiu se estabelecer como titular absoluto e agora busca novos desafios. O Verdão, atento às movimentações do mercado, vê no jogador uma boa opção para fortalecer sua linha defensiva. Nos bastidores, comenta-se que o Corinthians não deve dificultar a saída do defensor. A diretoria alvinegra, ciente da vontade do jogador, estaria disposta a negociar, principalmente por não considerá-lo indispensável no elenco. A possibilidade de uma rescisão amigável ou até mesmo um empréstimo está sendo discutida. O Palmeiras, por sua vez, busca reforçar seu elenco para manter a hegemonia no futebol paulista. Com a proximidade do Campeonato Paulista e outros torneios importantes, Abel Ferreira quer contar com um elenco forte e com boas opções em todos os setores. Gustavo Henrique surge como um nome experiente, com passagens por grandes clubes brasileiros, o que pode agregar ao elenco alviverde. A polêmica declaração do zagueiro colocou ainda mais tempero na rivalidade entre os clubes, ao afirmar que prefere ser campeão pelo Palmeiras. Gustavo Henrique deixou claro que vê no rival uma equipe mais preparada para conquistar títulos. A frase, no entanto, pegou mal entre os corintianos, que sempre exigem comprometimento total de seus jogadores. Nas redes sociais, a repercussão foi intensa. Torcedores do Corinthians pediram a saída imediata do atleta, alegando falta de respeito com a instituição. "Se quer jogar no Palmeiras, que vá agora mesmo", escreveu um internauta. Já os palmeirenses comemoraram a postura confiante do zagueiro e viram suas palavras como um indício do espírito vencedor que ele pode trazer ao time. A situação de Gustavo Henrique no Corinthians já não era das melhores antes da polêmica. O zagueiro teve altos e baixos com a camisa alvinegra e sua relação com a torcida se desgastou ainda mais após atuações contestadas. Com essa nova declaração, a permanência no clube se tornou ainda mais improvável. O Palmeiras, que tem um histórico recente de grandes conquistas, pode ser o destino ideal para o jogador buscar uma retomada na carreira. Sob o comando de Abel Ferreira, diversos atletas conseguiram evoluir e atingir um nível competitivo elevado. Gustavo Henrique espera seguir esse caminho e contribuir para mais títulos do Verdão. Enquanto a transferência não é confirmada, a tensão continua nos bastidores. A diretoria do Corinthians ainda não se pronunciou oficialmente sobre a situação, mas o ambiente no clube já está agitado. Muitos esperam que uma decisão seja tomada rapidamente para evitar que a polêmica afete o grupo. Por outro lado, o Palmeiras monitora a situação e aguarda um desfecho favorável. A ideia é concretizar a negociação o quanto antes, para que Gustavo Henrique tenha tempo de se adaptar ao elenco e esteja pronto para os desafios da temporada. A troca de jogadores entre rivais sempre foi um tema delicado no futebol brasileiro. Casos como este costumam despertar paixões e gerar debates acalorados entre torcedores e especialistas. Gustavo Henrique, com sua fala ousada, aumentou ainda mais o clima de rivalidade entre Corinthians e Palmeiras. Agora, resta saber como essa história vai terminar. Se a negociação for concretizada, o zagueiro terá a missão de provar que sua confiança não foi em vão e que pode, de fato, ajudar o Palmeiras a conquistar o Paulistão. Caso contrário, sua permanência no Corinthians se tornaria praticamente insustentável. Independentemente do desfecho, uma coisa é certa: essa novela já entrou para a história do futebol paulista e, como sempre, quem mais vibra e sofre com essas reviravoltas são os torcedores, que vivem cada detalhe dessa rivalidade com paixão e intensidade.
Com o futuro de Gustavo Henrique ainda indefinido, só o tempo dirá se suas palavras foram uma premonição ou apenas uma provocação que custou caro. Olá, torcedor alviverde! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar. A possível transferência de Gustavo Henrique para o Palmeiras não é apenas uma mudança de clube, mas um evento que mexe diretamente com a rivalidade histórica entre os dois maiores times de São Paulo. O zagueiro, que chegou ao Corinthians com expectativas de ser uma peça-chave na defesa, agora pode vestir a camisa do maior rival, algo que poucos jogadores tiveram coragem de fazer. A declaração do atleta, afirmando que prefere ser campeão pelo Palmeiras e que o Verdão vai vencer o Paulistão, causou um verdadeiro alvoroço. Para a torcida do Corinthians, a frase soou como uma provocação desnecessária, principalmente vinda de alguém que ainda pertence ao clube. Já os palmeirenses viram a fala como um sinal de confiança e ambição, características sempre valorizadas por Abel Ferreira. Se a transferência se concretizar, Gustavo Henrique terá um grande desafio pela frente. O Palmeiras já conta com uma defesa sólida, liderada por nomes como Gustavo Gomes e Murilo. Para conquistar espaço, o zagueiro precisará provar que pode agregar ao elenco, seja como titular ou como uma peça importante na rotação do time. Historicamente, mudanças diretas entre Corinthians e Palmeiras sempre geraram repercussão. O caso mais emblemático foi o de Edilson, que brilhou pelo Verdão antes de se tornar ídolo no timão. No entanto, a maioria dos jogadores evita esse tipo de transição, justamente para não enfrentar a reação das torcidas. Gustavo Henrique, ao que parece, não se preocupa com isso. Nos bastidores, há rumores de que a relação entre o jogador e a comissão técnica do Corinthians já não era das melhores. Algumas atuações irregulares e a forte concorrência no setor defensivo teriam reduzido suas chances na equipe. A declaração polêmica pode ter sido a gota d'água para uma saída que já era considerada inevitável. Para o Palmeiras, a contratação pode ser vista como uma oportunidade de mercado. Gustavo Henrique tem experiência em grandes clubes e pode ser uma alternativa útil para compor o elenco, principalmente em uma temporada cheia de compromissos. Além disso, o jogador chega motivado a mostrar serviço, o que pode ser um diferencial em sua adaptação. Se fechar com o Verdão, o zagueiro terá que lidar com a pressão de ter vindo do maior rival. A torcida palmeirense sempre foi exigente, com jogadores que chegam com passagem pelo Corinthians, e qualquer erro pode ser amplificado. Por outro lado, se conseguir se firmar, pode transformar a polêmica inicial em uma grande história de superação. A situação também levanta um debate sobre profissionalismo no futebol. Enquanto alguns defendem que jogadores devem buscar as melhores oportunidades para suas carreiras, independentemente da rivalidade entre os clubes, outros acreditam que certas declarações podem ser evitadas para preservar a relação com a torcida e a instituição que ainda os emprega. O Corinthians, por sua vez, parece decidido a não segurar o jogador. A diretoria busca reformular o elenco e pode ver a saída de Gustavo Henrique como uma forma de abrir espaço para novas contratações ou dar chances a jovens talentos da base. A saída do zagueiro, apesar de polêmica, pode acabar sendo positiva para ambas as partes. Agora, resta esperar para ver como essa história será concluída. Se a transferência for concretizada, Gustavo Henrique terá a missão de provar que sua aposta no Palmeiras foi certeira. Caso contrário, a repercussão negativa pode dificultar ainda mais sua trajetória no futebol brasileiro. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.